Então, hoje, nós vamos ter Marcelo Garcia Come, Érica, pai do Matheus, do João e agora da Isabela, né? Médico, homeopata, especializado em medicina de família e comunidade, mestre em epidemiologia. Meu Deus, vocês acabam comigo. Foi um dos fundadores da CELF, né? Já presidiu a União Regional Espírita Metropolitana Oeste de Curitiba, que contempla 25 instituições, e posteriormente a União Regional Espírita Metropolitana Norte de Curitiba, com 45 instituições espíritas, né? Atualmente, ele é trabalhador do Centro Espírita Paz, no bairro São Brás. Então, com vocês, Marcelo. Obrigado, Cláudia, pela apresentação. Obrigado, Andressa, o Ângelo, que fizeram o contato para fazer o convite, para que a gente estivesse aqui, e a todos vocês que vêm aí dar o seu apoio nessa noite, contribuir para criar essa atmosfera que sempre a gente considerou essencial durante o Carnaval, né? Sempre, já há mais de uma década, né? Quase 2 décadas aí de existência da CELF, o Enconcelf faz parte da história da CELF e começou aí com a ideia de oferecer alternativas no Carnaval, daí depois ao Ano Novo dos solitários e depois aproveitando os feriados para fazer essas imersões. Mas o Carnaval puxou toda a história porque sempre foi um momento da gente tentar buscar uma conexão diferente, né? Uma conexão com a espiritualidade superior no momento em que às vezes o mundo está conturbado, muita discórdia, muito álcool, muito problema para todo lado, a gente ter a oportunidade de se dar as mãos com pessoas que estão sintonizando diferente é importante para cada um de nós. Hoje nós vamos até falar um pouco dessa importância da gente se dar as mãos vibrando numa sintonia diferente, quando a gente está imerso numa atmosfera muito distinta também. Então é um gosto poder estar no Enconcelf mais uma vez com vocês, ticar uma participação de Enconcelf, sei lá, até o número 15, 16 eu tinha ido a todos, daí depois eu perdi essa sequência aí, mas poder estar de novo, mesmo que à distância, é para nós uma honra e uma oportunidade. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir pegando uma referência enquanto a gente conversa, assim que se a gente se distrai, a gente sabe para onde voltar. Então eu queria combinar com vocês 2 coisas. Primeiro que eu gosto de interagir um pouco, mas nós estamos aí em 40, e se a gente começa a falar, eu não sei quem está falando, eu não consigo ver quem está falando, se pedir para levantar a mão vai ser difícil de acompanhar também, porque não cabe numa tela só. Então, quando eu pedir um pouquinho que vocês comentem, eu vou pedir para vocês comentarem no chat, que daí eu consigo ir acompanhando o chat aqui, vendo o que vocês estão falando. E, mais uma coisa, se vocês olharem na tela de vocês, do lado do chat tem, assim, atividades. Né? Não tem nenhuma atividade de pintar, de colar, nem nada assim ali. Mas dentro dessa quadradinho de atividade, se vocês clicarem, vai ter ali perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem uma ideia de pergunta, a qualquer momento joguem aqui. No final, eu vou voltar nas perguntas. Esse eu não vou estar olhando, eu já vou estar olhando o chat. Mas assim não fica perdida a pergunta de vocês. Se vocês tiverem uma ideia de fazer uma pergunta, já joga ali. De repente, conforme eu vou falando, já esclarece aquela, né? A gente resolve aquela dúvida, tudo bem. Mas se não resolver, no final a gente volta aí, eu vou abrir esse campo de perguntas e respostas no final. Então, teve alguma questão, você já abre ali, já joga ali a pergunta, ela fica guardada separada do chat, assim a gente não perde nada. Tá? Então, assim a gente consegue buscar um pouquinho de interação, já que a gente
precisa da interação e o ambiente virtual tem algumas ferramentas, é bom a gente utilizá-las. Muito bem, então vou deixar já aberta a minha janelinha do chat aqui do lado também. Pronto. Então, foi oferecida a ideia de que eu escolhesse o assunto, né? Então fui eu que escolhi esse tema aí, saúde em tempos de pandemia e à luz da doutrina espírita, porque, enfim, a gente vive tempos de pandemia e precisamos ver como é que o espiritismo nos ajuda a tentar entender um pouco algumas coisas desse tempo, desse momento que a gente vive, o que ele pode acrescentar para a gente conseguir extrair valor desse momento em que a gente está vivendo. A gente sabe que uma das grandes questões quando a gente está lidando com coisas novas são as incertezas que vêm das novidades. E as incertezas geram muita angústia, geram muita ansiedade. E procurar ter algumas visões, alguma coisa que nos acrescente, ajuda a gente a se direcionar um pouquinho mais. Então, 2020 vai ficar lembrado como o ano da pandemia. Daqui a 40 anos, aqueles de nós que estivermos vivos vão dizer: 2020 é o ano da pandemia. Se você perguntar assim, o que foi o ano de 94? Talvez algumas pessoas lembrem pela Copa do Mundo, né? Talvez algumas pessoas tenham outras recordações. Aí, 2002 também, né? O Chico Xavier, a Copa do Mundo, é isso, é aquilo. Mas vai ter marcado cada um de um jeito diferente. Né? 2001 talvez fique, né? A história do 11 de setembro, aquilo lembrado, mas 2020 não tem dúvida. Se você perguntar para qualquer um, 2020 foi o ano do quê? Vai ficar a história que foi o ano da pandemia. Mesmo quem teve o filho nascendo em 2020 vai dizer: não, meu filho nasceu no ano da pandemia. Né? Porque o ano da pandemia é uma coisa que toma conta. Então eu queria que vocês colocassem aí no chat, em assim, pouquinhas palavras, quando você fala de 2020, o ano da pandemia, quais seriam as primeiras palavras que viriam na tua cabeça hoje, que nós acabamos de virar para 2021? O que ficou? Aquele foi o ano da pandemia, o ano... Complete a frase aí com 3, 4 palavrinhas para a gente ver. Coloque no chat aí para eu ter uma ideia. Então a Vilma colocou, né? O ano da pandemia foi o ano do isolamento. O Edson saiu em nome do Edson, pelo menos, é o ano da incerteza, assim como outro desconhecido. Denis falou que é o ano das mudanças. Pode pôr 1, 2, 3 palavrinhas assim. Não muito, senão não dá para a gente ler, né? A Dina falou dos desafios, da paciência, da resignação, da reflexão, da partida da mãe. Eu participei, né, Isa, dessa história um pouco. Das dúvidas, Elcide, do nascimento do Francisco, do olhar para dentro, do medo e da fé, do estar em família, de ressignificar. É o ano do despertar, pois é, Tatiane. Teletrabalho, Fernandes. Claro que tinha pessoas que já tinham experimentado o teletrabalho, mas é uma coisa que acho que quase todo mundo teve a oportunidade de experimentar. Balé online, aula de futebol online. Meus filhos tinham aula de futebol online. Como é que você faz aula de futebol online, cara? Meu Deus do céu. Tive um filho que foi tentado ser alfabetizado online, né? Pensa que coisa. Atividade para criança de 2 anos online. Fica imaginando a professora com o cubo do outro lado. Imagine que você está segurando esse cubo. Como é que faz, né? Esses teles foi fantástico, né? Aprendizado, pois Alcide de novo ali, contribuindo mais. Sensação de ter a vida paralisada. Foi o ano que a vida parou, né, Luiz? O ano que a vida parou. Ano de exercitar a paciência e dar-lhe exercitar a paciência, né? O ano do autoconhecimento. O ano que não teve abraços,
Eu ainda tive, né? Porque aqui em casa tem bastante gente, mas realmente tem pessoas que passaram o ano batido. O ano de pensar no outro e de se cuidar. O ano das saudades, certo? Do afastamento social e familiar, o distanciamento, o isolamento, né? Da solidão, né? Um ano de bastante solidão. A máscara, né, Ednei? Eu pensei nisso também. Eu até ia pôr uma imagem da máscara aqui na frente, porque foi um ano de restrições, né? Acho que a máscara representa essas restrições. Muito desemprego, muita gente, né? Sem oportunidade. Especialmente nos dias quentes, ele quer calorento mesmo, pelo jeito, por natureza. O ano das disputas políticas, né? No mau sentido. Lembrou El Cid do uso político, né? Do sofrimento humano. Uma coisa abjeta mesmo, abjeta. Sempre tem alguém lucrando. O Rodney pôs ali da importância dos anônimos da sociedade. Muito bom, muito bom. Pode ir colocando mais, mas eu não vou poder ir lendo todo, senão a gente só vai ler aqui, né? Então, o ano de 2020 eu nem vou perguntar aqui, porque se a gente perguntar se foi um ano fácil, um ano difícil, é óbvio, né? É óbvio que foi um ano difícil, foi um ano exigente, foi um ano que nos levou a novos limites, nos exigiu coisas que até então a gente não tinha pensado, não se sentia preparado. Enfim, foi um ano de. Alguém colocou os desafios, né? Então foi um ano de luta, de batalha, para todo mundo. Para alguns mais, claro, né? Tiveram na linha de frente, tiveram enfrentando golpes mais massivos, mas mesmo aquele que já trabalhava de casa, já não gostava muito de sair de casa, gosta de ficar em casa, e mesmo essa pessoa sentiu, sentiu. Teve que carregar um peso que não imaginava. Que quando entrou 2020, ninguém imaginava que ia ter que passar por coisas que passou, enfrentar situações que enfrentou. E eu me lembro que às vezes a gente tem uma tendência muito grande nesses momentos a se perder um pouco nas nossas avaliações. E para mim foi muito emblemático, alguns anos atrás, eu fui fazer um atendimento fraterno. Eu estava lá para atender, estava lá, uma pessoa pediu, posso falar com você? Eu falei, não, podemos. E é uma pessoa que era trabalhadora de centro espírita há muito tempo já. Anos e anos trabalhando no centro espírita, ajudava no passe, na evangelização, fazia palestra, dava lá temas dos grupos de estudo, fazia inclusive atendimento fraterno para as outras pessoas. E ela veio para mim para me contar da situação, da dor que ela vivia. Sabe, uma dor porque ela tinha um filho que tinha se envolvido com drogas, era casado e tinha, por sua vez, um filho, né, um netinho dela, e daí abandonou a família para ficar com uma outra mulher e botou o emprego dele a perder e brigou com uma parte da família e se envolveu em conflito com a lei e teve muitas idas e vindas, muitas reviravoltas e finalmente ela acabou ficando muito preocupada com essa ex-nora, porque ela considerava ainda muito a nora, apesar de que o filho tinha deixado ela já, ficou muito preocupada com aquele neto que ficou para trás, e aquilo tudo trazia para ela uma grande angústia. E ela vinha lá, né? O que fazer? Marcelo, o que eu faço, né? Olha a situação que eu estou vivendo. Como é que eu ajudo meu neto? Como é que eu ajudo minha nora? Como é que eu ajudo meu filho? Como é que eu tento trazer uma luz para essa situação toda? E daí eu ouvi ela, busquei entender o que estava acontecendo com ela.
Eu falei, não, eu tenho uma outra pergunta para você. Você tem um filho com as suas questões pessoais, um neto que está precisando de um socorro, uma nora que está sem direção. Ok. E como você pode ser uma pessoa melhor diante desse caos que está te rondando? De que maneira você que está vivendo toda essa situação e sofrendo toda essa situação pode se tornar uma pessoa mais competente, mais capaz, mais preparada, mais inteligente, mais versátil, mais a partir do enfrentamento dessa situação difícil? Porque essas situações nunca batem na nossa porta por acaso. E a dificuldade, a dor, o sofrimento, a sobrecarga, a angústia, vem sempre para nos ensinar alguma coisa, para nos fazer dar um passo adiante no nosso caminho da evolução. Qual é o passo que isso tudo está te convidando a dar? E ela ficou olhando para mim uns 3 minutos assim. E eu percebi que ela estava juntando as engrenagens. Eu fiquei só quieto ali com ela. Até que ela falou, eu não tinha parado para pensar que é para mim essa situação. Que pode ser que eu dê um estímulo, faça uma coisa, me comporte de uma determinada maneira, mas é tudo para mim. Para que eu desempenhe de alguma maneira, e se eu me sinto incapaz, que eu desenvolva mais capacidade, se eu tenho dúvida, que eu vá me informar, se eu estou fraca, que eu me fortaleça. E daí ela parou para pensar aquilo tudo. Ela parou para ver onde a pressão estava querendo dobrar o joelho dela, e ela vendo assim, como é que eu reforço aqui para eu não me dobrar a essa pressão e conseguir superar, vencer. Porque qualquer situação que a gente viva na nossa vida, a gente tem muito hábito de querer olhar para o que a gente passou e pensar se nós saímos vencedores ou perdedores. Então, se morreu algum ente querido teu durante a pandemia, você sente que saiu como? Se a tua lógica for só vencedor e perdedor, você vai ser perdedor. Mesmo que eu tenha saído com um corpo, que vivo a gente sempre sai, né? Mesmo que eu tenha saído com um corpo, as pessoas que eu perdi fazem de mim um perdedor. Mesmo que eu não tenha quebrado a minha empresa, o impacto dessa quebradeira geral que já está acontecendo, e pelo que eu entendi, que me explicaram as pessoas que entendem melhor que eu dessas coisas, vai continuar acontecendo, mesmo que acabasse hoje o vírus, as consequências aí econômicas vão continuar por muito tempo ainda, vão me atingir, por mais que a minha empresa não tenha quebrado, ou que meu fator, mas vai chegar em mim, porque vai chegar nas pessoas que eu gosto e tudo mais. E a gente olha para situações e fica pensando nessa dicotomia, venci, perdi, venci, perdi. É assim que a gente olha o mundo, sabe? Isso é um jeito muito ruim da gente olhar para o mundo, entre os vencedores e os perdedores, assim. Porque essa bota uma lógica que para alguém vencer, alguém tem que perder sempre. E daí é a lógica do sofrimento, da dor, da desgraça. Independente do que eu passe, eu vou ter duas possibilidades no final. Tem uma dicotomia. Ou eu saio de qualquer situação desafiante maior, ou eu saio menor. E o curioso é que eu não saio maior somente quando eu sou esse vitorioso do mundo. Porque mesmo que você tenha perdido seu emprego, sua empresa quebrou, perdeu entes queridos, teu muito queridos, marido, esposa, filho, pai, grande amigo de infância, morreu, ainda assim eu posso sair maior. Maior no sentido de que tem coisas que eu levo desse mundo para a eternidade.
Todos vão morrer. Todos nós vamos morrer, todos os nossos entes queridos vão morrer. Tudo que a gente tem de dinheiro vai ficar, o governo vai pegar, o ladrão vai roubar, ou vai ficar para a herança e pode ser a desgraça da vida da nossa prole, essa herança ainda. Pode ser uma herança maldita. Então isso tudo vai passar. Algumas vão passar antes, outras vão passar depois, algumas vão passar muito ao mesmo tempo, outras vão passar pingadinho na nossa vida. Mas a gente pode ir crescendo. Porque se eu saio dessa situação com a minha autoestima diminuída, com mais medo, com menos esperança, com mais culpa, eu saio menor. Agora, se eu saio mais empático, mais disposto a fazer coisas diferentes, me dando conta do que é importante na minha vida, que eu nem tinha me dado conta. Aliás, desculpa, eu estou me adiantando aqui na segunda pergunta que eu queria fazer para vocês compartilharem um pouco no chat. O que será que o ano da pandemia e o ano de 2020 trouxe para você? O que ele te ensinou? O que agora você se deu conta, se conscientizou? Agora você sabe que no começo, no carnaval, ali no começo de 2020, você não sabia. Que pérolas você recolheu ao longo desse ano que são tuas e que ninguém mais vai te tirar? Quais são os aprendizados que esse ano trouxe para você? Aprendizado de você sobre o mundo, sobre a tua relação com o próximo, sobre o que é importante na tua vida, sobre o teu objetivo existencial, o que quer que seja. Eu quero que vocês pensem um pouco e coloquem aí o que será que esse ano trouxe para vocês. Não o que ele tirou, mas o que ele trouxe para vocês. Então, o Flávio colocou ali: valorizar mais o tempo em família. Aí, tinha perdido o chat, já achei aqui de novo. É incrível isso, né, Flávio? Porque é uma coisa que a gente sabe desde sempre, cara. Só que a gente sabe só na cabeça, a gente não consegue sentir o negócio. Eu me lembro, não sei se nem se é verdade, não é, mas enfim, falou. Flávio Chiniachik, né, esse que escreveu muitos livros aí para as pessoas repensarem a sua vida, muita coisa de valor ali no meio, sabe? Pode ter coisa comercial, não me importa. Não importa que tem coisas valorosas, ajuda a gente. Os livros que ele fez, ele era médico intensivista, né? Médico de UTI. E ele disse que cansou de ouvir a mesma história sempre. As pessoas estavam lá na UTI, entre a vida e a morte, e nunca diziam assim: eu não vejo, né? Se eu sair daqui, eu vou fazer mais um doutorado, eu vou comprar um carro importado, eu vou... Era sempre assim: olha, eu quero passar mais tempo com as pessoas importantes da minha vida. A família, eu acho que simboliza isso, né? As pessoas que são importantes na minha vida, as pessoas que têm valor na minha vida. E eu vi uma pesquisa dessas que mede felicidade, né? Lá de Harvard, que tem o curso da felicidade e tal. E o item número 1 que aparece lá naquele da felicidade é: as pessoas que têm mais felicidade, o que aparece em primeiro lugar é: passam tempo de qualidade com pessoas importantes para elas. E só que parece que precisa vir uma pandemia, a gente não pode ver as pessoas, daí pelo menos a gente se dá conta disso. Que é um presente. Demorei aqui, correu os chats, mas estou voltando aqui. A riqueza da simplicidade, o valorizar o outro. É isso, né? É isso. Convívio com os filhos. Como pode ser rico? Não que não tenha seus perrengues, né? Não que seja só coisa boa, né, Denis? Conviver com os filhos. Mas conseguir resgatar é uma coisa importante. Os filhos já vêm assim, né? Para a gente não ter como dar as costas. Mas mesmo assim, hoje em dia tem como a gente dar as costas. E daí veio a pandemia e obrigou a olhar. Viver menos apressado. Ter mais paciência, ouvir um pouco mais. Viver o dia de hoje intensamente, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É interessante porque todas essas coisas que vocês estão escrevendo
Eu tenho certeza que se alguém perguntasse para vocês, e aí, é mais importante viver com a família ou desperdiçar o tempo? Todo mundo ia dizer, é mais importante viver com a família. Mas parece que a gente tem que sentir rasgando um pouco para se dar conta. Viver o dia a dia, desacelerar. A Alessandra está falando uma coisa ali, né? Ela mostra como o nosso mundo é um mundo de corresponsabilidade, né? Como a gente não é isolado do mundo, como que o outro faz me afeta, como que eu faço afeta o outro, né? Então vem toda essa preocupação com o coletivo que trouxe, né? Não, não faça por você, faça pelo coletivo as coisas. Eu acho que essa é uma das questões da pandemia. Ela traz para nós essa visão da coletividade. E daí nós temos que ter esse olhar. E foi aguda, né? Diferente das preocupações ecológicas, mudança climática ou qualquer coisa desse gênero que pode dar a sua consequência daqui 200 anos, 100 anos, ou sei lá o que, é hoje. Amar o próximo, é também protegê-lo, ó, veio de novo. Essa é coisa da coletividade, viver no momento. De repente, né, tudo que eu tinha feito já não é mais tão importante, o que eu tenho a fazer, não sei o que vai acontecer, então eu sou obrigado a olhar para o momento. Sabe, eu resumo na minha cabeça muito em 3 grandes grupos essas coisas, sabe? A consciência da vulnerabilidade da vida material. Seja a economia, o corpo físico, planos, projetos, coisas assim, que a pandemia veio, virou um pouco, e a gente tem que se dar conta da vulnerabilidade da vida material, como ela pode mudar a qualquer instante, como existem poucas certezas, né, nesse aspecto. A importância do contato e o sofrimento do isolamento, né, e de repente agora a gente aprende a usar melhor o nosso tempo, porque não vai ser fácil, tá? Vai ser que nem meus pacientes lá que estão falando assim, ó, eu não tô, né, eu pergunto como é que tá a atividade física, eu não tô indo por causa da pandemia. Tá, e o que você fazia antes? Não, antes eu não fazia nada. Pô, então só trocou a desculpa, né? Só tem uma desculpa nova, agora é a pandemia, antes eu já não fazia nada. Então, a gente está nessa do isolamento, agora eu não posso ver os outros por causa do isolamento, mas quando baixar, aí a gente tem que ver os outros, sabe? Tem que investir esse tempo, porque vai continuar dependendo do nosso esforço, né? Então tem essa coisa da vulnerabilidade do corpo, né? Da vulnerabilidade da vida material como um todo, e daí da necessidade de ter um olhar mais espiritual para a vida. Vem essa questão da importância do relacionamento, do compartilhamento, né? E a outra é um pouco essa coisa das incertezas mesmo, né? De que eu tenho que aprender a lidar com incertezas. Assim, a gente quer ter muito controle sobre tudo na vida, e a gente não tem controle sobre as coisas. A gente mal tem controle sobre se a gente vai conseguir não gritar em tal situação ou não, né? Imagine querer controlar o mundo. Importância do equilíbrio íntimo, passar mais tempo olhando para a espiritualidade, comecei a meditar. Espero que seja um hábito mesmo, paciência com a gente, com os outros, né? E por aí vai. Então, veja, 2020 vai ser lembrado como ano da pandemia, mas o sobrenome que a gente for pôr nesse ano, aí esse está conosco. Foi o ano da pandemia, o ano que eu aprendi a valorizar mais o meu tempo com a família. O ano da pandemia, o ano que eu aprendi a olhar para o mundo de uma maneira mais espiritualizada e não esperar tanto do mundo material. Foi o ano da pandemia, o ano que eu descobri que eu tenho que estar sempre me reinventando, redescobrindo, vivendo no momento e vendo o que eu posso fazer de melhor amanhã. Como é que você vai colocar o subtítulo desse filme, 2020, o ano da pandemia? Cabe a você. E eu pus essas interrogações porque não tem nada que diga para nós que 2021 vai ser muito diferente de 2020, sabe? A gente não sabe quando que esse negócio vai acabar também, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente aqui um pouco. Então, deixa eu tentar contextualizar um pouco essa história de saúde, pandemia, espiritismo. Então, nós temos que dar uns passos atrás aqui. Existem duas grandes tendências filosóficas
na medicina, né? Dois grandes eixos da medicina, que eram duas escolas gregas chamadas Escola de Cos e Escola de Quinidos. Cos era uma cidade, Quinidos era uma outra cidade, as duas na península grega, né? Cos é de onde veio esse que está aí na foto, Hipócrates de Cos, né? Chamava de Cos porque ele era da cidade de Cos. Não tinha um personagem Quinidos para falar lá, ó, Denis Roberto de Quinidos, né? Podia ser. Então, qual é dessas duas escolas assim? Elas eram bastante distintas na visão de saúde, de doença, tratamento e tudo mais. Então, muito resumidamente, a gente pode pôr nesse quadro aqui. A escola de Cos se chamava natural, porque ela entendia que saúde tinha que ser pensado num contexto de relação com a natureza, com as pessoas, até com os agentes agressores, com a comida e tudo mais. A escola de Quinidos falava das convenções. A partir de agora vai ter que ser assim. Convencionou-se que esse é o jeito de lavar as mãos, então nós temos que lavar as mãos desse determinado jeito. A escola de Cos valorizava muito o contexto no qual o adoecimento surgiu. Eu quero entender o contexto, não só a doença em si, mas o contexto. O que a pessoa vivia quando a doença surgiu, começou a se manifestar, de que maneiras ela repercute também na vida da pessoa. Já a escola de Quinidos dava mais importância à entidade patológica em si. A escola de Cos fazia muitas descrições individuais do que se via. Olhava os sintomas no contexto daquela pessoa, enquanto que a escola de Quinidos queria classificar e dar um nome. Então, na escola de Cos, a gente via, a pessoa tem vômito com diarreia concomitante, olhos fundos, boca seca e prostração. E na escola de Quinidos, a preocupação era dizer, ela tem malária, ela tem leptospirose, ela tem... O que está acontecendo com ela? Classificar as coisas. Então, a escola de Cos olhava organismo e doença dentro de uma perspectiva global, enquanto a escola de Quinidos olhava para os órgãos específicos e as doenças, né? Valorizava muito a dissecção, coisas assim. Então, o olhar da escola de Cos era mais do concreto. O que eu estou vendo, o que está acontecendo? A escola de Quinidos era o abstrato, querer entender a fisiopatologia, que naquela época era impossível de ser entendido. Holística, a escola de Cos, e ela chegava no final a um regime, um conjunto de coisas que deveria ser feito, então, para tentar mudar aquele estado patológico, enquanto que a escola de Quinidos se focava num remédio específico. E fica claro para nós que, apesar da gente dizer que o pai da medicina é o Hipócrates de Cos, a medicina optou muito mais pela abordagem da escola de Quinidos na sua evolução. Isso se deveu ao momento que os médicos começaram a ser treinados dentro dos hospitais e não mais perto da comunidade, das pessoas e do adoecimento, vendo as pessoas fora do seu contexto, nos momentos mais graves e específicos da vida. Tá? Isso aconteceu lá pela década de 50, 1950. Até ali não era assim que as coisas aconteciam. Isso trouxe vários benefícios, mas também trouxe algumas limitações para o nosso modelo de pensar médico. Isso começou lá atrás já, uma divisão entre Louis Pasteur e Claude Bernard. Você vê ali pela data de nascimento e de óbito dos dois, que boa parte da vida eles foram convivas, né? Conviveram. Né? Louis Pasteur foi o que deu todo o desenvolvimento para o paradigma microbiano, como eles chamavam na época. Ele descobriu as bactérias e a função patológica de bactérias e como elas podiam trazer danos ao corpo humano, e naquele momento ele concluiu que todas as doenças do mundo deveriam ser doenças infecciosas. E o Claude Bernard tinha dúvida, ele dizia, porque parece que não dá para a gente dizer que a bactéria é a questão, porque a bactéria parece que tem lugares onde a bactéria prospera e lugares onde a bactéria não vai para frente, sabe? Então ele dizia que a questão era o terreno, que a bactéria se aproveitava de um terreno fértil para poder se desenvolver, que a gente deveria ter olhar para deixar o terreno indisposto para as bactérias, e essa devia ser a nossa principal preocupação. Então eles fizeram grandes disputas, grandes discussões científicas na sua época, tentando contrapor aí os seus modelos, mas já havia essa divisão aconteceu ali. Foi a primeira vez que a gente tem aqui uma causa e uma consequência. E até hoje a gente fica tentando encontrar muito causa para uma consequência.
dentro da medicina. No espiritismo, a gente já amplia esse nosso olhar. Os espíritos trazem para nós uma rede que vai chegar lá aos sintomas manifestos, aos sintomas que uma pessoa tem. Então, tudo começa no espírito. Tudo começa no espírito. Tá? Existe uma predisposição que vem lá do espírito. Ela interfere com os fluidos que constituem o nosso perispírito e os fluidos que nos rodeiam também, mesmo que não sejam constituintes próprios do nosso perispírito. Então, o nosso espírito energiza aí de um determinado modo o nosso perispírito e vai também estimular os fluidos que nos circundam, dentro do fluido universal também. Isso vai determinar a homeostase, o equilíbrio dinâmico do nosso corpo. São os fluidos que determinam a perfeita organização sinfônica que o nosso corpo tem. A gente, com a medicina, foi enxergando cada vez mais, né, como os processos são complexos e cada vez que a gente acha uma nova camada, a gente acha que chegou na última camada. Agora está esclarecido, a doença tem a ver com esse negócio aqui. E daí a gente vai, e tudo está caminhando muito para a história do eixo psico, neuro, endócrino, imunológico. Então, é uma interação das coisas, e daqui a pouco a gente vai dizer que é só uma interação e não vai conseguir além disso. Porque o equilíbrio disso tudo é muito dinâmico, porque ele é energético. Porque o nosso espírito está ligado ao nosso corpo célula a célula. E de uma maneira magistral consegue trabalhar o funcionamento dessa homeostase. A homeostase vai determinar a fisiologia, não o contrário, como alguns acreditam. E o bom funcionamento fisiológico ou o mau funcionamento fisiológico do corpo vai levar ao surgimento de determinados sintomas. Essa é a rede. Excetuando-se o caso das falsas doenças, como chamava o Christian Friedrich Samuel Hahnemann, né? Por exemplo, se uma pessoa manca porque amputou a perna, aí não tem nada de dinâmico naquele processo, né? Foi a amputação da perna dela, né? Uma bala de canhão arrancou a perna do soldado, ele vai mancar. Não vai ter jeito. Daí não é dinâmico o processo, daí ele é externo, né? Mas excetuando-se isso, tudo acontece vindo do espírito. E o que nós queremos, afinal de contas? O que é saúde para você? O que é estar com saúde? Escreva aí no chat, por favor. O que é estar com saúde? Desculpa que às vezes eu não leio aí o que um falou. Enquanto vocês vão colocando aqui, estou trazendo aqui ainda que se conscientizar do seu eu, das próprias manias, né? Um autoconhecimento que você colocou que 2020 trouxe. Rafaela trouxe a questão da fé, do confiar em Deus, né? Por aí vai. Então vamos olhando aqui as respostas para o que é ter boa saúde, né? O que é estar saudável, o que é ter saúde. Nós temos aqui estar em equilíbrio, ter bem-estar, não ter dor, estar em paz e ter bem-estar. Ter aí o Denis está tentando lembrar todos os componentes da definição de 90. Essa definição é velha já, essa definição caiu aí da Organização Mundial de Saúde. Falava do bem-estar biopsico, socioeconômico, lógico, astral, hemodinâmico, pneumático, tudo mais. Ter disposição para as atividades, equilíbrio íntimo, diz a Dina. Saúde é poder, não ter limitações para fazer o que quiser. Pô, Roberto, um pouco ousada essa tua visão aí, né? Porque tem umas pessoas que querem fazer umas coisas que é melhor não ter saúde. Porque se ele não tiver limitação para fazer o que quer, caracoles. Algumas limitações fazem parte da nossa vida. Tudo funcionando bem no nosso organismo, né? Claro. Sabe qual que é o nosso ideal de saúde? Essa é uma pergunta importantíssima. A primeira coisa que eu já posso dizer para vocês, mesmo podem ir colocando mais coisas aí, é que isso varia muito, tá? Com o teu momento existencial. Varia muito. Você pode ter opiniões bem distintas do que é ter boa saúde
com 94 anos e com 14 anos, né? Com alguns diagnósticos e algumas questões na vida. A Ana disse que não quer opinar o que é saúde, mas ela sabe que saúde não é, né? Saúde não é limitado a não ter doenças, né? É multifatorial. Não ter dor, ter paz de espírito, reconhecer o próprio corpo. Eu coloquei essa imagem aí porque, a meu ver, realmente, a ideia de doença tem a ver com a ideia de limitação. Eu sei que a gente falou disso, né? Que algumas limitações são necessárias, mas não qualquer limitação, né? Então, veja que, ao meu ver, a saúde tem pelo menos três níveis e uma repercussão. Então, saúde tem a ver, do ponto de vista físico, com você ser livre para ter certa autonomia. Vocês falaram da dor aí, né? E é importante a gente ver que, mais do que não ter dor, é importante a gente ter autonomia. Porque se eu tenho um joelho que me dói, mas eu consigo tomar banho, me apoiando nesse joelho, ir até o mercado, fazer as coisas, é diferente de um joelho que não me dói, mas não me permite. Está completamente impotente, disfuncional, mesmo sem ter dor. Então, do ponto de vista físico, estar livre de limitações funcionais é a nossa meta. A gente deve cuidar com metas de saúde física relacionadas à perfeição, porque ela não existe. Você pega aí, quem será, agora que passou o Super Bowl lá dos Estados Unidos, fica a discussão de quem que é o maior atleta da história, né? Será que o melhor atleta da história foi o Michael Jordan? Será que foi o Muhammad Ali? Será que foi esse Tom Brady aí, cujo maior mérito é ser marido da Gisele Bündchen, a gente sabe que é isso, né? Dele ser meio brasileiro, né? Vejo ele lá, perguntaram para ele se ele fala português, porque é casado com a Gisele. Ele falou, entendo algumas coisas. Eu vi que ela fala para os filhos, papai não sabe nada, papai não sabe nada. E eu já entendi que isso aí tem a ver comigo. Ele falou, já peguei que é daddy knows nothing. Eu não sei falar nada de português. Papai não sabe nada, eu sei. Mas, enfim, pegue o maior atleta que vocês conhecem. Eu tenho certeza que esse cara tem dor crônica. Porque ele não chega àquele grau de performance sem estupurar aí com os limites do corpo dele. Esse cara tem dor crônica, ele convive com dor todos os dias, mas o que não impediu ele de chegar a resultados que ninguém mais chegou. De ter capacidade, né? Apesar de ter dor, ele tinha capacidade. Então, lembrem disso, do ponto de vista físico, a gente tem que ficar de olho na nossa capacidade, mais do que na dor. Eu, quando oriento os pacientes com dor no joelho, dor no ombro, né? Você precisa fazer exercício, cara, mas já me dói. Quando eu faço exercício, me dói mais ainda. Mas você vai começar a ganhar capacidade. Você vai continuar tendo dor no joelho, mas daí você vai ter dor no joelho quando você anda 200 passos e não 100. Então, mas é uma liberdade. Quando a gente se sente limitado, não tem capacidade, não consegue exercer uma função, isso é uma doença. Estamos doentes. Mesmo que você não tenha um nome para aquela doença. Estou doente. Ah, mas o raio-x do teu joelho é normal, você não tem problema no joelho. Claro que eu tenho problema no joelho, meu joelho não funciona, não serve para subir escada, pô. E tá certa a pessoa. Porque mais do que uma imagem bonitinha no raio-x, eu preciso de um joelho que sirva às minhas necessidades do dia a dia. Do ponto de vista emocional, né? Nós temos que ter liberdade para modular a nossa emoção de acordo com a ocasião. Pararam para pensar sobre isso? Saúde emocional é chorar quando tem que ficar triste, sorrir quando tem que ficar alegre. Ter medo quando a situação é ameaçadora, ter saudade quando o ente querido está longe, isso tudo é saúde emocional. Porque a gente diz, eu não quero ter nenhum sofrimento emocional. Daí a pessoa não quer ter medo, não quer ter saudade, não quer ficar triste.
Mas essas são emoções que fazem parte da nossa vida, não dá para a gente querer excluí-las. Agora, a gente tem que ter liberdade para modular. Quando a gente fica preso, de novo a ideia de preso a uma emoção, sou preso ao meu medo, não saio de casa, não consigo fazer nada mais porque tudo me dá medo. Aí se torna uma doença. Sou preso pela minha tristeza, não consigo mais ter esperança, não quero viver, tá tudo ruim. Aí você está doente. Estou preso à minha euforia, estado de mania, né, do transtorno afetivo bipolar, lá acho que eu não tenho limites, tudo na minha vida é sexo, gastar e fazer dívidas e tal, porque tudo vai dar certo, também não é bom. Então, a liberdade de modular a nossa emoção de acordo com a situação é o que determina a saúde emocional para a nossa vida. E mentalmente? Mentalmente nós temos que ser capazes de ter liberdade para vencer os nossos preconceitos e aprender cada dia mais. De novo vem a ideia da prisão. Às vezes nós ficamos presos a uma determinada visão de mundo, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que eu devo, do que eu não devo, do que eu posso, se eu sou bom, se eu sou ruim. E eu tenho que ter liberdade para aprender mais e evoluir. Senão eu me torno uma vítima dos meus próprios preconceitos, que podem estar completamente equivocados. Podem não ter nada a ver. Quantos remédios a gente tem, sabe? Eu tenho uma lista de remédios que surgiram na medicina, assim, com promessa de ajudar e, nossa, milhares de pessoas, milhões, às vezes morreram. Nós tivemos um problema com beta-bloqueador e infarto, lá, 30 anos atrás, assim, que a gente achou que era ótimo e começou todo mundo a morrer. Às vezes a gente tem uma ideia, parece boa, mas depois a gente tem que ser capaz de deixar aquela ideia para trás e seguir em frente. O teu modelo do que é ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, uma boa mãe, uma boa filha, será que não precisa de atualizações? Lembra? Aristóteles falava de ato e potência, né? Então, potência é aquilo que você pode vir a ser, ato é quando você chega lá. Então, atualizar é tornar a nossa potência ato. Será que não está na hora da gente pensar diferente? A minha relação com o próximo, a minha relação com o pobre, a minha relação com o político, a minha relação com o meu vizinho, a minha relação com o meu filho, e especialmente a minha relação comigo mesmo? Será que eu me trato bem quando eu faço as coisas erradas? Você já fez errado, ainda vai se tratar mal? É só trazer mais problema para o problema que já foi feito. Você trata o seu erro diferente do que você trata o erro de uma outra pessoa? Eu me lembro de um exercício, eu só li. Um dia eu quero reproduzir esse, que foi feito assim para pais repensarem a relação com seu filho. Então, o coordenador foi em duas salas, dividiu os pais em duas salas. E nas duas salas, para uma sala ele foi e disse assim: seu filho pegou uma ferramenta sua e a ferramenta sumiu, não está mais lá no lugar. Descreva o seu diálogo com o seu filho. E na outra ele falou assim: seu vizinho te pediu uma ferramenta emprestada e ainda não te devolveu, você está precisando da tua ferramenta. Descreva o teu diálogo com seu vizinho. Só que ele não falava que tinha dado duas situações discretamente diferentes para os dois grupos. Daí ele trazia os dois cartazes assim e dizia para as pessoas: olhem para esses cartazes aí. Daí o pessoal, né, do grupo do filho olhava: meu Deus do céu, né, como o outro grupo trata melhor, né? E o outro acho que olhava: meu Deus, como ele destrata os vizinhos. Invariavelmente a discussão com o filho era mais carregada de violência, preconceito, agressão do que a discussão com o vizinho. Por quê? Por que a gente trata o nosso vizinho melhor que o nosso filho? Ele é mais importante para nós que o nosso filho? Né? Mas a gente não para pensar nessas coisas. A gente vai reagindo, vai atropelando a vida às vezes. Então, do ponto de vista mental, moral, a gente tem que ser capaz de ir desenvolvendo mais horizontes morais para a nossa vida. Porque nós queremos essa liberdade. E uma sensação geral de bem-estar suficiente, que daí envolve tudo isso, porque às vezes você não tem nenhuma grande limitação que te segura,
mas tem um geral que não está legal, e tem um imponderável entre essas coisas, sabe, que complementa essa história aí. Não, eu não tenho meu joelho, não tem nada, mas assim, meu corpo se sente fraco, tal. Não, emocionalmente eu não sou uma pessoa francamente depressiva, tal, mas não estou bem emocionalmente. Então, às vezes tem uma coisa difícil de definir que também precisa ser entendida e superada, né? Muito bem. Agora vem uma parte um pouquinho mais técnica aqui, ó, do Espiritismo para nós. Tem essa pergunta na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Então ele vem para fazer, ele quer discutir a briga de Pasteur e Claude Bernard. Quero resolver esse negócio aqui. Nós estamos para o lado do Pasteur ou estamos para o lado do Claude Bernard nesse momento? E daí André Luiz, né, responde para nós aqui. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum. Então, se você for, né, tomar água do esgoto mesmo lá, pode ser problemático. São as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam lá nos tecidos físico-psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. Okay? Então parece complexo, mas ele está dizendo que nós criamos a oportunidade para a bactéria se desenvolver. Quando eu corto a minha mão e tenho uma infecção na minha mão, aquela bactéria que entrou ali já estava na minha pele, sabe? A gente convive com bactérias patogênicas o tempo todo. E é uma situação que permitiu que ela entrasse ali nesse corte, permitiu que ela entrasse. A bactéria já existia, mas tinha um certo equilíbrio. Aliás, se tirasse as bactérias do nosso corpo, a gente não teria nenhuma chance de vida. As bactérias não só estão no nosso corpo, como elas são fundamentais para a manutenção da nossa vida. Nós somos simbióticos com as bactérias. Não tem como existir um mundo sem bactéria. Aliás, não tem como existir vida humana sem bactéria. Claro que existe mundo sem bactéria, né? Não tem vida como a nossa não funcionaria sem as bactérias. Tá? Então, nós temos uma simbiose aí. E a gente cria essas rupturas. Eu falei do corte, é uma ruptura física, mas a ruptura da harmonia celular, que até facilita. Por que que alguns cortes infeccionam e outros não? Tem a ver com a bactéria? Tem. Mas tem a ver com a bactéria, não é causado exclusivamente pela bactéria. Por que que, apesar dos melhores cuidados de antisepsia, algumas feridas infeccionam e outras não? Por que que acidentes mínimos às vezes geram repercussões colossais e grandes acidentes têm repercussões mínimas, né? Verificada a disfunção, então, da zona atingida pelo desajustamento, se torna passível de invasão dos micróbios. Aí sim os micróbios podem se colocar, bactéria, vírus, fungo, o que quer que seja. Qual praça desguarnecida? Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença, ou julgar da expansão, tá? A gente fica nessa. E não consegue dar conta daquilo. Eu lembro lá quando pode ter mudado essa informação, que eu já estou ficando mais experiente, já faz mais de 20 anos que eu entrei na faculdade, mas eu me lembro no primeiro ano que a gente estudava que o nosso corpo gera 7 células de câncer todos os dias. Mas nós temos mecanismos para destruir essa célula anômala e cancerígena. Só que em algum momento a gente falha nesse processo. A gente pode dizer que é falha por acaso, mas eu duvido. Tá? E o que acontece aí? Jesus, no seu primeiro discurso na Pedra do Profeta, que Pedro viu, que está anotado lá no primeiro capítulo do livro Trigo de Deus, diz que
A gente se aflige no mundo e se afligindo faz essas rupturas dentro de nós porque nos apegamos a coisas efêmeras. Porque a gente olha para o mundo e se apega a coisas que são passageiras. Porque a gente olha e se apega àquilo que a gente vê, toca, cheira, lambe, se impressiona. E se esquece que isso é apenas uma manifestação do mundo material. E que nós transcendemos em muito as manifestações do mundo material. E a gente se apega. Pense nas coisas que têm lhe perturbado, quão frequentemente a gente se perturba por coisas que são do mundo. Eu vi parte da apresentação da Alcione, porque depois eu tive que ficar com os meninos, e ela cita lá o Rudolf Steiner, que é da antroposofia, né? E o Rudolf Steiner, essa história da antroposofia é muito curiosa, porque ela tem repercussões nas ciências médicas, antroposofia médica, na pedagogia, né, pedagogia antroposófica ou pedagogia Waldorf, e na sociologia, né, na visão da maneira das populações se relacionarem umas com as outras e com o meio ambiente. Né? Mas lá na parte médica, o Rudolf Steiner vai falar muito dessa nossa relação com o mundo material, que a gente olha para uma coisa material e dá um poder para ela que ela não tem. Ele falava das infecções, ele dizia o medo que as pessoas têm cria o ambiente necessário para que essas epidemias se alastrem, sabe? Esse era o vaticínio que ele fazia, assim. E nós temos que treinar as pessoas para enxergar que o mundo material é o mundo material. Claro que o mundo material tem risco, você não vai botar o pé na boca da cobra. Mas a cobra também não vai vir te caçar de noite, que nem os filmes querem mostrar para nós. Bom, depende de onde você mora e quanto você desequilibrou o ambiente, né? Vamos ser sinceros aí, que se você matou todos os predadores, todas as presas que a cobra tinha e está dando sopa lá, daí talvez a cobra queira vir atrás de você, mas não vai ser a presa favorita de uma cobra. Nem uma aranha, né? A gente tem isso, meu Deus, você vê a aranha, tem que bomba nuclear para destruir uma aranha. Quem aqui não usa de força desproporcional para matar uma aranha? Hã? Quem nunca quebrou um azulejo para matar uma aranha? Você bate tão forte que quebra o chão. Mas, meu Deus, é uma aranha, cara. Ela olha para você, ela foge com toda a força do mundo para tentar sobreviver. Daí, se você aperta ela, ela vai tentar te picar ainda como uma última esperança. Pode ver, você solta a aranha no chão, ela faz de tudo para achar um lugar para se esconder. Ela não vem atacar você. Mas a gente tem isso, uma relação esquisita com o mundo material. Inclusive com os vírus. E com as bactérias. E com tudo mais. Afinal de contas, quem é que manda nessa parada aqui? É o vírus? Ou é a nossa programação reencarnatória, a nossa força vital, a nossa inteligência e Deus, nosso espírito protetor, dirigindo tudo isso? Porque às vezes nós somos espiritualistas só na hora de responder a pergunta se o que domina o mundo é o espírito ou a matéria, porque na nossa maneira de reagir o mundo não é bem assim. A gente continua perturbado pelas coisas efêmeras e passageiras do mundo, sabe? Porque a gente se apega a elas. Joana de Angelis fala de uma maneira bem legal lá no livro Leis Morais da Vida. Você tem que considerar que qualquer que seja o problema que você enfrenta no mundo, a pior coisa que pode acontecer é você morrer. E como morrer é só dar mais um passo na sua caminhada existencial, nem isso você deve temer. Então a gente não deve temer as coisas do mundo, a gente deve temer os nossos vícios, os nossos comportamentos equivocados, a nossa sanha de vingança, destruição, dominação e tantos outros problemas que vêm de dentro de nós. Esses a gente deve temer. Mas não, a gente teme as coisas que podem tirar a gente do nosso conforto. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? A pergunta 96 ali do Consolador aí de Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano.
O corpo doente só reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é só um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Okay? Então, os espíritos são pródigos em dizer para nós aonde deve ser o nosso foco, aonde deve estar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa disposição para vencer no mundo e não vencer o mundo. Que vencer no mundo é vencer a nós mesmos na nossa disputa de todos os dias aí. E não vencer o mundo, querer pisar sobre as pessoas ou as situações. E daí vem a pergunta, então, né? Porque às vezes as doenças se acumulam, as doenças vêm das pessoas, mas às vezes elas se acumulam, né? Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores, como a pandemia, que vem recolher aí muita gente, deixar muito sofrimento, né? E ali no destaque, vocês podem ver amarelinho, esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor. Então a gente vai esperar morrer um monte de gente para que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor? Não! A questão é aquilo que a gente está aprendendo ali, meu Deus do céu. As aprendizagens coletivas, todo mundo está sendo obrigado a ver ao mesmo tempo a susceptibilidade e fragilidade da vida material, a importância das relações com as outras pessoas, a maneira de olhar para o mundo de um modo mais espiritual e de lidar com as incertezas da vida, buscando fazer de cada dia um dia melhor. Todos juntos estamos sendo obrigados a olhar para essas questões. E daí a gente evolui. Porque se a gente não olhar para essas questões, não adianta, pode morrer todo mundo vai reencarnar igual, com os mesmos problemas. Matar as pessoas não resolve os problemas. A gente resolve os problemas crescendo diante da adversidade, sendo maiores e não menores. Que tem gente que está assim, não, Deus está limpando aí os ruins para que o mundo fique melhor. Não está. Deus está desafiando todos nós a sermos melhores a partir desse sofrimento que está recaindo sobre o mundo e alcançando de algum modo cada um de nós. É assim que o mundo vai ser melhor. É com nós nos melhorando nisso, não com as pessoas que estão saindo. Mas a gente tem cada ideia, né? A gente se considera muito melhor que os outros. Deve estar tirando as porcarias do mundo. Pô, gente. Porque é isso que eu já ouvi as pessoas dizerem. Não, a pandemia está vindo tirar os espíritos inferiores. Não tem nenhum fundamento olhar para as coisas dessa maneira. Talvez sejam os melhores que estão saindo, porque os que mais precisam aprender estão ficando. Você está bem, já pode ir para a próxima. Espera a próxima encarnação, quando a situação vai estar diferente, já pode ir para o mundo espiritual, não precisa ficar enfrentando. Seria muito mais lógico a gente pensar que os que estão ficando são os duros. Aqueles que já aprenderam o que tinham para aprender podem ir. Aqueles que ainda precisam enfrentar a dificuldade ficam aí. Pode acontecer. E ainda na alma, então, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Essa era uma queixa do Rudolf Steiner com a maneira da gente fazer a medicina. Achar que a saúde vem através de coisas externas que a gente põe dentro do nosso corpo. Não estou dizendo aqui que a gente não deve ser a favor de remédios, de cirurgias e de vacinas. Mas remédios, cirurgias e vacinas são necessários enquanto a gente ainda não aprendeu a encontrar o nosso equilíbrio de outras maneiras. Então é bom ser humilde também, dizer, eu vou me vacinar porque eu não me garanto. Mas isso também tem que ser visto com um olhar assim, puxa, eu preciso me garantir. Ideia que eu tinha trazido, mas eu vou dar uma acelerada, algumas questões sobre essa ideia dos fluidos, né? Porque nós, espíritos, temos esse perispírito, que é todo impregnado, né, de fluidos que são idênticos aos fluidos que compõem os fluidos espirituais da natureza. E daí a gente assimila facilmente os fluidos da natureza, troca, se impressiona e impressiona os fluidos. Então, os fluidos exercem uma influência sobre nós e nós exercemos influência sobre os fluidos. Por que isso é importante?
Porque veja o caldo que vai sendo criado. Vem, nós assimilamos esses fluidos aí também. Não tem, ele é de natureza parecida com nós. Então a gente tem que tomar um exercício aí para tentar, de algum modo, regular essa assimilação de fluidos que a gente tem. E é o que Emmanuel vai dizer aqui no livro Encontro Marcado. Ó, vamos ler devagarzinho aqui a mensagem de Emmanuel. Analisemos assim aquilo que nós nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. A gente não fala assim, hoje eu estou com um bom estado de espírito, hoje eu não estou com um bom estado de espírito, hoje eu estou para o crime, hoje eu estou para o bem, hoje eu estou para isso, para aquilo. É meu estado de espírito. Hoje eu estou animado, estou fraterno, hoje não, hoje eu estou para o coice. Vem em mim hoje que hoje eu estou querendo. Muito bem. Daí ele diz, tensão, dúvida, angústia, irritação, olhando para esse lado, estado de espírito sofrido, né? E do outro lado, estado de espírito gostoso, otimismo, coragem, confiança, alegria, são frutos da nossa preferência pessoal no mercado gratuito das ideias. Já pensaram? A gente vai lá no mercado e no mercado a gente não precisa pagar nada. A gente pode pegar aquilo que a gente quiser. E daí a gente vai fazendo as nossas escolhas. No mercado gratuito das ideias. De vez que o fio invisível das nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Por quê? Porque a vida é um mercadão aí. E a gente sintoniza com aquilo que a gente sintoniza. Convençamos-nos de que a nossa mente parece muito um aparelho radiofônico. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados. Lembra lá a questão 459 do Livro dos Espíritos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos. Mais do que imaginais de ordinário, são eles que vos dirigem. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou mais que aceitamos, seja de companheiros encarnados ou desencarnados. Elas nos alcançam incessantemente, podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Emmanuel está colocando a chave na nossa mão. O que é ótimo do ponto de vista de que ela nos dá o poder, o que é terrível do ponto de vista que quer dizer, então, que sou eu? Eu queria tanto botar a culpa no obsessor, eu queria tanto botar a culpa nos haters, eu queria tanto botar a culpa nessas pessoas que passam na milhinha do tempo só semeando de ódio, discórdia, dizer assim, me sinto mal porque as pessoas em volta de mim só me falam de coisa ruim. Não. Não dá para pôr a culpa no outro. A coisa está com a gente mesmo. E daí a gente vai entrar aqui num campo para ampliar assim esse olhar. Porque na Gênesis já está tudo escrito lá sobre como funcionam os fluidos e como a gente influenciando o fluido, influencia indiretamente outra pessoa e tal. Mas isso tudo já foi experimentado e não faz pouco tempo, não. Esse que vocês veem aí na imagem é Clive Baxter. Em 1966 ele fez uma experiência. Clive Baxter era um oficial de polícia e ele trabalhava com os polígrafos. Ele trabalhava com esses detectores, né, da verdade. Então, os polígrafos eram colocados para medir alterações na condutância da pele, porque a pessoa, né, quando ela está falando a verdade, ela pode estar mais à vontade, vai ter um determinado funcionamento, mas eles não entendiam direito como é que o negócio funcionava, e ele fazia aquilo e falou, ele queria entender como é que isso funcionava. Ele resolveu fazer uma experiência, ele conectou o polígrafo, vocês podem ver ali embaixo, parece que é uma foto original do laboratório, que a definição aqui não ficou boa, numa planta.
que ele tinha lá, para ver se ele conseguia entender como é que esses sinais funcionavam. E daí, se vocês conseguirem ver aí, quem não tiver no celular, quem tiver no computador, tem um traçadinho, opa, no canto superior direito ali, e daí tem um traçadinho e ele estava olhando, instalando as coisas, e ele encostou com a caneta na plantinha e ela fez um sinal. Ele falou, nossa, mas eu encostei, eu não encostei onde estava o transdutor, né? Eu encostei lá na folha e ela deu um sinal aqui onde estava o transdutor. E ele achou aquilo muito interessante. E daí ele parou um pouquinho para pensar e estava ali gravando, ó. E daí ele diz assim, que tal se eu queimasse uma folhinha dela? Na hora que ele pensou isso, foi notado um pico na plantinha, uma alteração fisiológica na plantinha. E daí ele foi buscar o fósforo e continuou a alteração, e quando ele de fato acende o fósforo e queima a plantinha, ela mostrou a mesma alteração que ela já vinha mostrando desde a hora que ele pensou em fazer a experiência. Ele pensar em queimar a planta mudou ali a fisiologia da planta do mesmo jeito que quando ele queimou a planta. Essa experiência depois foi juntada com muitas outras, inclusive desse aqui, ó, Marcel Vogel, que em 1971, depois de muitos tipos de experiência com o que estimula a crescer para cá, para lá, desse jeito, daquele jeito, chegou a essa conclusão que existe uma força vital que permeia todos os seres vivos, vegetais ou animais, facilitando uma espécie de comunicação não verbal entre as diferentes formas de vida. A gente sabe, é o fluido universal. E ele leva e faz com que todos nos influenciemos mutuamente, o tempo todo. Isso está num livrinho chamado A Vida Secreta das Plantas, que mostra como isso, o entendimento dessas situações nas plantas nos leva a entender a nossa vida humana diferente. E tem toda uma criação aí, cult, New Age e tal, do poder do pensamento e na água, e daí as pessoas tentam reproduzir e não conseguem. Mas, cara, para mim é tão óbvio essa questão, assim. Porque a pessoa diz assim, ah, aqui, ó, eu peguei o experimento, eu peguei 2 copos de arroz aqui, e num eu escrevi a palavra aqui amor, no outro eu escrevi a palavra ódio, e aqui no meu não deu certo. Porque não é o que está escrito no papel, cara, é a energia que você põe no papel. Você vai fazer aquele experimento dizendo, eu quero provar que essa porcaria não funciona, que arroz que vai crescer dentro dessa energia? Se é justamente isso que o experimento quer mostrar, que o afeto que a gente põe, a energia que a gente direciona para aquilo, influencia. Então é muito difícil ter padrão ouro, né? É muito difícil ter controle. Quem agora é o grande doador de amor e quem que é o grande doador de ódio para a gente poder fazer essas experiências e culturas e tal. Mas que influencia, parece claro que influencia. Não tem muita dúvida com relação a isso. Agora, como aproveitar essa influência, como usar no dia a dia, esse é o nosso desafio para o novo milênio. Nós queremos construir um mundo melhor para todos nós e passa por construir uma atmosfera, porque a gente pode ir se esforçando para sintonizar com os bons, mas se a gente contribuir para que os bons estejam oferecendo essa sintonia, vai ser muito mais fácil no dia a dia. E esse cara aqui, o Máximo Citro, escreveu esse livro chamado Código Básico do Universo, um livro curioso, eu li o livro, bom de ler, fácil de ler, assim. E ele diz assim, tem que existir uma força que se contrapõe à nossa tendência natural de caos. Não é isso? Não é isso que a física diz? A tendência à desorganização que existe no universo ela é nata. A entropia do universo é constante, ele só tende a se desorganizar. E por que que a vida consegue se organizar e só se desorganiza quando a vida cessa? E daí ele vai também para essas forças energéticas e tem várias experiências e descreve. Eu fiquei muito, muito, muito impressionado, porque ele descreve aí, sei lá, uns 200 autores de pesquisa científica em laboratório, dos quais eu só conhecia o Fritjof Capra. Que ele cita como filósofo e não como cientista, que o Fritjof Capra é mais do mundo das ideias do que do mundo do laboratório. Centenas. Tá? Então tem toda uma ciência aí que às vezes a gente não conhece, que não faz parte aí
do mainstream, né, do mundo científico. E daí, caminhando um pouco mais, nós temos que revolucionar a nossa visão de saúde. Porque essa é a pergunta 95 do livro do Consolador, né? Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E daí Emmanuel responde em 3 partes. Primeira parte. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E eu vi que alguém colocou, teve variações dessa mesma resposta, né? Quando eu perguntei o que é saúde. Harmonia, equilíbrio, funcionamento. Tal. Legal. Para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Beleza, né? Então, para o corpo físico, perfeita harmonia do corpo, para o olhar espiritual, perfeita harmonia da alma. O que é interessante é a correlação que ele faz entre as duas coisas, na terceira parte da resposta. Quando ele diz, para a obtenção da qual, então, para a gente obter harmonia na nossa alma, muitas vezes há necessidade, veja que está em negrito, necessidade, não é bom, não é útil, é necessário. Necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências que temos que lembrar que são transitórias aqui da Terra. A saúde espiritual, que é de mais alta hierarquia, de mais alto valor, às vezes precisa do desequilíbrio no campo material para prosperar, para se desenvolver, para existir, frutificar nas nossas vidas. Como diz o Alberto Almeida, aí, bem conhecido palestrante espírita, não conheço melhor psicólogo do que um leito de hospital. Porque quando você está ali no leito, você é obrigado a olhar algumas coisas que o psicólogo não consegue forçar você a olhar. E daí vem a pergunta, então, de Emmanuel, né? Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo que a gente tome remédio, faça cirurgia, tome vacina? Eu já falei, já adiantei essa resposta para vocês, né? O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, blá, 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 blá. O homem tratará a saúde do seu corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. E só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, isso o Rudolf Steiner colocava. Que quando a gente coloca muito valor nas intervenções materiais, a gente está naturalmente tirando o valor do nosso poder espiritual. Tá? Então, se você precisa de um gesso para te ajudar, mas esse gesso está só me ajudando, meu osso vai se consolidar. Tem que entender o papel do gesso, o papel da muleta, o papel do apoio, o papel do ponto cirúrgico, o papel do que quer que seja. Que nós somos muito mais do que aquilo. A gente não pode se reduzir a um amontoado de células que só vai ser influenciado por uma intervenção medicamentosa material para conseguir finalmente ter capacidade de se defender. Então percebem que é indispensável nesse momento a vacina. Neste momento. É indispensável a vacina. Nós temos que ter um olhar que transcenda. O que eu preciso fazer para que ela um dia seja dispensável? Esse dia está longe, não vai ser esse mês, esse ano, não, tá? Mas um dia. Acima de tudo, temos que reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, assegura a estabilidade dessa nossa grande oficina. A gente não quer morrer cedo, não, porque a gente precisa dessa experiência carnal aqui, que nos permite fazer os esforços santificadores, que são os esforços que santificam. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Chegaremos lá um dia e temos que ter essa visão. Pés no chão, mas um olhar de grande alcance. Voltando à nossa questão do desequilíbrio, de nos apegarmos às coisas efêmeras, passageiras, há que se considerar
a contribuição aí que eu estou trazendo é de dois importantes médicos homeopatas. O primeiro é o James Tyler Kent, médico homeopata que morreu há mais de 100 anos, já lá do começo da homeopatia, que dizia assim: toda doença vem de um conflito entre a vontade e o entendimento. Entre o desejo de fazer uma coisa e a minha noção já de que aquela coisa não é a melhor coisa a se fazer. E como a nossa consciência tem guardada toda a lei de Deus, cada vez que a gente vai agredindo a nossa consciência, porque dá vontade de fazer as coisas, a gente traz doença para a nossa vida. Quando o nosso entendimento profundo, o nosso contato com a nossa consciência, com Deus dentro de nós, nos permitir orientar melhor a nossa vontade, não vai ter mais essa dissociação que gera doença para as nossas vidas. Basta desejar o bem. Parece tão fácil, né? Basta querer o bem. Não é só fazer o bem, querer o bem. Querer e fazer. Por enquanto a gente faz, mesmo que a gente não queira tanto. Mas quando a gente já quiser fazer o que é bom, e daí fizer o que é bom, a vida não vai ter mais, não vai precisar de grande esforço da nossa parte. E o Rajan Shankara vem assim, que a doença vem de uma ilusão. A maneira como eu vejo o mundo, o que é uma ameaça, o que não é ameaça, o que é importante, o que não é importante, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que é ser um bom Denis, Isa, Flávio, Jaqueline, Ana, Presidência, Cláudia, esses nomes que eu estou vendo aqui na lista. E quando daí eu me conscientizo de quem eu sou, o que eu posso ser, as coisas vão naturalmente caminhando e se equilibrando. Porque toda vez que a gente está estagnado, a gente adoece. Seja estagnado intelectualmente, não permitindo-me reinventar nas minhas ideias, evoluir. Seja emocionalmente, como a gente falou, das prisões, das emoções sofridas do dia a dia. Seja intrapessoalmente, nas minhas brigas com a minha autoestima e com a minha culpa e com o meu remorso, com o meu desejo de vingança e tanto sofrimento dentro de mim, seja no meu relacionamento com os outros, na minha insistência em querer fazer as coisas do mesmo jeito, esperar um resultado diferente. Toda vez que eu estou estagnado, essa água parada ali, ó, na calha, fica podre. Agora, se eu estou em movimento, aí eu tenho água que gera vida e que não mata a vida. Porque, afinal de contas, o que nós queremos é essa liberdade. Liberdade de realizar o nosso potencial espiritual. Liberdade de acordar o Deus dentro de nós, mudando a nós mesmos e assim mudando o mundo. Onde nós vivemos, deixarmos a gaiola das nossas paixões inferiores e evoluirmos para as nossas paixões superiores, que vão nos movimentar para lugares que a gente nem imagina e felicidades que a gente nem sonha ainda. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: esforçai-vos, então, por sair pelo pensamento. Está aqui. Da vossa acanhada esfera. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um incidente. Uma coisa que está ali, está no mundo. É do mundo e está no mundo. Coronavírus é do mundo e está no mundo. No curso infinito da tua existência espiritual, a única existência verdadeira. Aí você vai entendendo como se portar e o que precisa recolher em cada uma dessas fases. E a gente vai entendendo que se o nosso pensamento é capaz de nos modificar, no fim das contas, nós somos esse pássaro preso nessa gaiola. Dizendo, meu Deus, não tenho como sair daqui. Ó vida cruel que eu estou preso, aprisionado. Aprisionado pelos próprios pensamentos. Será a reflexão que eu tinha trazido para estimular a nossa conversa. Eu vi uma pergunta que passou, eu não abordei ela na hora, porque eu achei que eu queria construir. Se a pandemia tem a ver com o processo de transição planetária, tem a ver, não sei exatamente como, mas sem dúvida, que nós estamos na transição planetária e vem a pandemia e ela vem impulsionar, ela é um flagelo, né? Ela vem para acelerar, como eu mostrei ali na questão
do Livro dos Espíritos dos Flagelos Destruidores. Eles vêm para acelerar o nosso processo, acelerar a nossa conscientização. É possível dizer que uma pessoa é sã fisicamente é porque tem o equilíbrio mental sereno? Nem sempre. Às vezes o corpo ainda não manifesta os desequilíbrios que já estão vindo de dentro de nós, mas ainda não se manifestou naquele corpo esse desequilíbrio. Mas mais cedo ou mais tarde, sim. Então, toda pessoa verdadeiramente sã, ela tem a sanidade vem da emoção. Mas às vezes ela aparentemente está sã, mas está ali com a doença vindo. Como funciona? Estou lendo as perguntas aqui, lá nas perguntas e respostas. Como funciona o equilíbrio entre a fé em Deus, nessa completude sistêmica da saúde e a necessidade de cuidados tão restritivos como os necessários da pandemia, como isolamentos, de máscara, ou distanciamentos, lavar as mãos, etc, etc, etc. Então, essas são todas coisas materiais. E uma coisa não espera a outra. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Cuide do mundo material com os cuidados que o mundo material está te pedindo e cuide da tua saúde emocional, psicológica e espiritual com os cuidados que ela te demanda. Tá? Então, a gente vai continuar tomando água filtrada, buscando comer nossas verduras e nesse momento tem essa coisa de lavar as mãos e usar máscara e tomar esses outros cuidados. São cuidados que o mundo está nos pedindo nesse momento. Pode ser que alguns deles não sejam necessários, até pode ser que a gente olhe adiante e diga, não precisava, mas não mata ninguém, não machuca ninguém, não fere ninguém você usar essas medidas, né? Então, não vejo nenhum problema nesse sentido. Outra pergunta aqui diz, a crença na saúde decorrente do equilíbrio mental e espiritual justifica a relativização de tais cuidados? Não. Porque a crença de que eu consigo me defender não quer dizer que eu consiga me defender. Esse é meu filho hoje. Hoje eu falava com meu filho de 7 anos. Ontem a gente presenciou, assim, bem de longe, um assalto. Tá? Tinha uma mulher com 2 crianças, sempre assim, né? Sempre procurando os vulneráveis. Né? São pessoas vazias de bom sentimento mesmo, né? E uma pessoa abordou e a gente viu as pessoas já estavam correndo na nossa direção, uns 100 metros, 150 metros na nossa frente, e o ladrão já virou e foi correndo para o outro lado, com o celular da menina. E daí, depois eu estava falando com o João, e o João disse assim, pai, se o ladrão viesse, eu ia usar um boxe e ia acabar com ele. Não ia dar certo. Mas na cabeça dele ia dar certo, né? Então, essa nossa crença de que a gente é capaz de lidar não quer dizer que a gente seja capaz de lidar. Então, é bom a gente tomar um cuidado ainda nesse momento. Se a gente for capaz de lidar, ótimo. Mas não vamos arriscar, não vamos criar a situação. Né? Não, eu estou bem aqui emocionalmente, então eu vou cheirar um coronavírus aqui, ver o que dá. Não faça. Para quê? Para quê, né? Arriscar. Então, toma os cuidados e procura se melhorar nos 2 sentidos. Né? Não, de novo, uma coisa não conflita com a outra desde que a gente tenha claro na nossa cabeça a necessidade das 2 evoluções. Essa era a preocupação do Rudolf Steiner. Na minha vida agora é álcool. Não, a vida é mais do que álcool e máscara. Mas álcool e máscara fazem parte da vida nesse momento. Né? A influência do desencarnado ou do encarnado pode mudar o seu modo de ser? Pergunta. Os elementos para essa mudança estavam adormecidos. Aqui ele está falando de uma mudança momentânea, dessa mudança de estado mental, naquele momento ali, mudança de ideia agora, não está falando, as mudanças profundas só vêm de nós. As mudanças de evolução, de progresso, elas, claro, estavam dentro de nós, porque nós temos a semente de todas as virtudes dentro de nós, mas quando ele diz que um espírito encarnado ou desencarnado é capaz de promover uma mudança, essa mudança dinâmica e superficial, que, é claro, pela sua repetição, pode ocasionando mudanças mais profundas. Espero que tenha conseguido dar uma respondida e vou deixar aqui aberto um pouco agora. Queria saber como é que foi, o que fica para vocês, o que vocês recolhem, o que vocês levam de bom dessa nossa conversa de hoje, das reflexões que vocês fizeram dentro de vocês mesmos. O que vai ficar daquele dia que eu vi o Marcelo falando, o que eu consegui, porque não fui eu que ensinei nada, você talvez tenha conectado umas coisas na sua cabeça e você aprendeu, né? Porque eu tenho plena consciência que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém,
mas você talvez tenha feito algum insight interessante. E se puder compartilhar, põe no chat aí o que você aprendeu, ou fala, né? Acho que agora eu não vou falar mais nada, eu vou me pôr no mudo aqui. Compartilha aí o que você conseguiu gerar de aprendizado nesses nossos últimos 10, 15 minutos aí. O que você ficou de aprendizado de hoje? Muito obrigado à casa por me dar essa oportunidade. Quero aprender com os aprendizados de vocês agora. Espero que tenhamos outras oportunidades no futuro. Uma honra mesmo estar com vocês. Que os bons espíritos sempre nos acompanhem, nos ajudem a ser melhores, porque nós precisamos muito. A palavra está com vocês. Oi, boa noite, tudo bom? Aqui é a Jaqueline. Queria compartilhar um insight que foi que necessidade urgente de domesticar os pensamentos de conflito, de angústia, de incerteza, de volta e meia o pensamento escape, a gente quer julgar alguém, quer julgar alguma situação, deixo de lado o que é meu para pensar um pouco no outro, que urgência de cuidar, de me cuidar bem para poder estar bem para o mundo, para os filhos, para o trabalho, para os amigos. Não vai vir o anjo protetor que vai me dar um passe agora, eu vou durar muito tempo melhor. Minha responsabilidade, segundo a segundo. Obrigada, muito obrigada. Sugiro que quem está envergonhado de falar pode escrever também, que nós estamos agora todos lendo aqui no chat também, quem quiser falar. Marcelo, que é Patrícia. Bem, eu acho que a gente que tem uma certa vivência pode, que já é bem frequente até estudos que mostram que são as emoções que causam uma série de doenças, tá? Bem, a minha pergunta é o seguinte, como é que fica as pessoas que não chegaram a ter essa percepção, ou então não construíram ainda essa percepção, né? Ou porque não deram, ou porque não estão tão motivadas ou sensibilizadas, que elas podem controlar, né, as doenças, podem evitar, né, as doenças a partir de um conhecimento. Tá? Então, porque normalmente eu estou com dor no estômago, enfim, qualquer situação, eu diria até os vícios, né, como alcoolismo, drogas, de modo geral, se sabe que faz mal, mas não se sabe a evolução disso. Da mesma forma, eu diria até, num caso mais extremo, a questão do suicídio. Né? As pessoas a grande maioria não tem um entendimento espiritual do que possa acontecer. Ela simplesmente quer acabar o sofrimento. Tá? Então, como é que isso pode ser melhorado, né, para o senso comum de que ela é responsável pelo autocuidado? Alguma orientação dentro da espiritualidade que a gente possa auxiliar mais pessoas para isso? Veja, o outro vai aprender, Deus vai encaminhar a aprendizagem para o outro. De que maneira a gente pode não atrapalhar esse processo? É a gente crescendo cada vez mais. Né? Se a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo a importância que a emoção tem na nossa vida e a gente vai aprendendo a modular as próprias emoções para ter uma vida mais saudável, naturalmente a gente vai inspirar os outros a mas o que tem essa pessoa que está tão saudável, né? Como é que eu posso? Daí a pessoa vai começar a pensar, como é que eu posso fazer alguma coisa para chegar naquele nível de saúde ali? À medida que nós nos tornamos mais saudáveis e adquirimos aí as rédeas sobre esse processo, a gente vai conseguindo ajudar os outros cada vez mais, mas a gente não é capaz de entrar no outro e forçar uma mudança, nem Jesus, né? Quantos deram as costas para Jesus? Imagine nós, né, queremos ser os que vão convencer os outros de que eles precisam fazer isso ou aquilo, mas a gente pode sim não atrapalhar, nos ajudando nesse processo e talvez servindo de algum modo como um exemplo para as outras pessoas aí, ficando tranquilo de que isso é o que a gente dá para fazer. Porque eu vejo que a gente sofre muito, que a gente queria mudar os outros, ajudar os outros, principalmente quando são pessoas importantes para nós, né? Filho, marido, mãe, pai. Mas
nós somos limitados aí, temos que ter humildade para reconhecer isso e buscar construir, espalhar a luz onde a gente esteja, porque se a gente começa a entrar na postura crítica do outro que não se dá conta, a gente está espalhando escuridão de novo e acaba deixando de espalhar essa luz. Está aberto. Eu queria aproveitar esse exemplo que você deu, né, para comentar uma coisa que, assim como para o outro, às vezes é difícil dele perceber, para nós também, né? Eu tenho uma experiência bem interessante nesse sentido. Uma vez eu estava num processo terapêutico e tive um insight assim que eu achei que era brilhante. Falei, nossa, percebi algo que estava me incomodando há muitos anos assim. E fui comentar com um amigo, com o Ângelo na época. E falei, cara, eu tive tal insight, percebi isso, tal. Ele virou para mim e falou assim, mas cara, isso é óbvio, eu já sei disso há anos. Eu falei, pô, por que ele me contou, né? Gastei uma grana com a terapia tal, e não, mas isso aí é óbvio, cara, tá na tua cara. Eu falei, poxa, né? E eu não tinha percebido. E talvez se eu tivesse tentado perceber em outros momentos, não ia conseguir, porque o momento talvez não fosse adequado. Né? Então precisou do momento adequado, precisou um insight, né, lá de dentro, uma coisa assim transformadora para daí eu perceber e notar que eu precisava investir em tal relacionamento específico. Então eu fico pensando assim, se a gente também precisa ter esse olhar com mais tranquilidade para o outro, como é difícil para a gente algo que possa ser tão óbvio a gente enxergar, a gente também não tem o direito de entender que o outro deva e tenha de enxergar o que parece ser óbvio para nós na condição de saúde mental e física da outra pessoa, né? Porque é um processo, além de ser dolorido, de você perceber algo que te incomoda há muitos anos, a hora que vem até o consciente, aquilo vem através de um conflito, vem através de um desconforto qualquer. Então a gente precisa ter também essa tranquilidade para aguardar o momento ideal para que as coisas aconteçam, para que a saúde também se manifeste ou a doença se manifeste, né? Porque acho que a gente tem também tem que ter essa tranquilidade. Marcelo, eu quero te agradecer, até mesmo por colocar esse assunto tão importante que no momento assola a humanidade, que a gente tem vontade de falar sobre ele. E hoje a comunicação está restringida, é só VCO e outros assuntos, geralmente de trabalho, né? A gente não tem essa oportunidade de ver sobre o olhar espírita, né? E você foi bem sucinto, como sempre, né? Te conheço desde menino. E eu fiquei, assim, muito agradecido. Gratidão, cara. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernandes, que já faz desde que eu tinha 5 anos, 20 anos atrás, né? Que agora já estou com 25 aqui. Muito bom, vou usar minha prerrogativa de convidado, então, para devolver a palavra aí para as organizações de encerramento, tá? Muito obrigado de novo a todos vocês, em especial, por compartilhar essa noite, em particular ao Ângelo, a Andressa, que me fizeram o convite para estar aqui, a casa que apoiou a ideia. É uma honra participar desse momento com vocês mesmo. Meu coração está sempre com a Selfie, nunca vai deixar de ser assim, estar com cada um de vocês. E espero que possamos continuar caminhando juntos, mesmo que não tão pertinho assim um dos outros. Muito obrigado por tudo.